Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Seguindo aqui com a nossa série especial sobre a história das Copas do Mundo, chegou a vez de falarmos da Copa de 1954, que foi realizada na Suíça. Foi realizada mais uma vez em um país da Europa. Então, assim, a Copa de 1954... ela foi sediada na Suíça. Ela foi um divisor de águas assim na história do futebol. Ela ficou conhecida como a Copa dos Gols, porque ela teve a maior média de gols da história, uma média de 5,38 por jogo, né? E ela marcou o fim da era do amadorismo, né? No futebol, o amadorismo tático, né? E o nascimento de potências, né? Europeias no futebol mundial. O formato da competição, né? A Suíça, primeiro, ela foi escolhida para celebrar o cinquentenário, o 50º aniversário da FIFA, que tem sede em Zurique, né? A FIFA tem, historicamente, sede em Zurique, na Suíça. O formato foi um tanto peculiar e confuso, né, para dizer a verdade, né? O formato da competição era a Copa de 54 teve 16 seleções divididas em 4 grupos de 4. Em cada grupo haviam 2 cabeças de chave que não se enfrentavam, né? E os embates, né? Se um jogo terminasse empatado na fase de grupos, havia prorrogação, né? Então, os cabeças de chave meio que não se pegavam, não se enfrentavam, enfrentavam os outros dois adversários. Os participantes daquela Copa: Alemanha Ocidental, Áustria, Bélgica, Brasil, Coreia do Sul, Escócia, França, Hungria, Inglaterra, Iugoslávia, Itália, México, Tchecoslováquia, Turquia, Uruguai e Suíça. Formaram aí as 16 seleções daquela Copa do Mundo de 54 na Suíça. Como veio o Brasil para a Copa de 54? Né? O Brasil ele veio muito machucado, né, com aquela cicatriz do Maracanaço, né? 4 anos após ali a tragédia de 1950 do Maracanaço, né? O Brasil ele tentava se reconstruir, né? E a obsessão, havia uma clara obsessão da seleção canarinho em apagar o fantasma da derrota para o Uruguai, né? A primeira mudança foi visual, né? A camisa branca saía de cena, e foi nesta Copa que o Brasil estreou a camisa amarela, né, a famosa Canarinho, né, desenhada por Aldir Garcia Schül para substituir a amaldiçoada camisa branca, né. E foi a partir dessa Copa de 54 na Suíça que o Brasil passou a usar o uniforme tradicional que usa até hoje, camisa amarela e short azul. A seleção ela contava com craques como o Didi Folha Seca, né? O Juninho Botelho e os defensores Djalma e Nilton Santos, né? E o desfecho para o Brasil naquela Copa, né? O Brasil caiu nas quartas de final para a Hungria, né? O jogo conhecido como Batalha de Berna, né? Um jogo violentíssimo, né? Que terminou em pancadaria no vestiário. E apesar da derrota por 4-2, né? O Brasil ele mostrou ao mundo que estava formando a base técnica que seria campeã anos seguintes, né? No ano seguinte. Nessa Copa do Mundo tivemos uma verdadeira máquina de jogar futebol, que foi a Hungria de Puskás, né? Se houve um time, né, que parecia imbatível, foram os Magyars Mágicos, né, o time da Hungria, né? A Hungria chegou à Suíça com uma invencibilidade de 32 jogos, né? E uma inovação tática, né? A seleção da Hungria jogava em um 4-2-4 fluido, né, com o centroavante recuando, né? O Nandor Hidegkut, que ele saía da função de 9 e ele confundia as defesas, né? Ele virava meio que um meia, né?
É a história que a gente fala do falso 9, né? No caso, ele virava meio que um meia, né? Os destaques daquela Copa, os destaques da Hungria naquela Copa foram o Sandor Kocsis, o cabeça de ouro, artilheiro da Copa com 11 gols, e o Josef Bozic, outro jogador húngaro, e a grande figura da seleção húngara foi Ferenc Puskás, né, o gênio canhoto, o major galopante, como ficou conhecido o extraordinário jogador húngaro, né, o Ferenc Puskás. A campanha da Hungria, ela foi assustadora. Na fase de grupos, né, eles golearam a Coreia do Sul por 9-0 e a própria Alemanha Ocidental por 8-3, né? Duas das maiores goleadas da história das Copas do Mundo, né? E o caminho até a final, assim, falando primeiro da Alemanha, né? A Alemanha Ocidental foi o grande rival, foi a grande rival da Hungria naquela Copa, né? Comandada por Sepp Herberger. Foi assim, digamos que a Alemanha foi estratégica naquela Copa, né? Ela perdeu o jogo para a Hungria por 8-3 na primeira fase, mas o técnico, né, o Herberger, né, ele escalou reservas, né, poupando os seus principais jogadores e escondendo o jogo ali para a seleção da Hungria, né? Enquanto a Hungria, né, ela se desgastava, né, em jogos assim que eram verdadeiras batalhas assim épicas assim contra o Brasil nas quartas de final e contra o Uruguai na semifinal. Enquanto isso, a Alemanha crescia de produção, crescia silenciosamente, batendo a Iugoslávia e goleando a Áustria por 6-1, né? Esses aí foi a estratégia usada pelos alemães, né? E a final, a grande final daquela Copa, entre Alemanha e Hungria, né, a final em 4 de julho de 1954, é uma das maiores reviravoltas do esporte, né? Sob uma chuva torrencial naquele dia, né? Uma condição que o capitão alemão, inclusive, o Fritz Walter, ele gostava, né? Ele adorava. Assim, vamos dizer que o impossível aconteceu, um verdadeiro milagre aconteceu, né? O início do jogo, né? Em 8 minutos, a Hungria já vencia os alemães por 2-0, com gols do Puskás e do Czibor, né? E parecia que seria um massacre, mais um massacre húngaro, né? E o título viria, né? O primeiro título da Hungria de uma Copa do Mundo. Mas aí veio a reação alemã, né? A Alemanha, ela empatou ainda no primeiro tempo com o Moloch e o Hahn, né? E o desfecho veio aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Helmut Hahn chutou de fora da área e fez 3-2 para a Alemanha, né? E aí, coroando assim, fazendo o gol do título para os alemães, né? O primeiro título aí da Alemanha e colocando aí a Alemanha, né? A Alemanha já vinha, né, nas outras Copas mostrando um trabalho consistente, vinha crescendo de patamar Copa a Copa, e aí ali nascia seria o primeiro título da potência, né, que viria a ser a Alemanha, a futura tetracampeã mundial, a Alemanha. A Alemanha, ela também, nessa Copa do Mundo, né, ela teve um fator tecnológico, né, ela usou chuteiras da Adidas, né, com travas trocáveis, né, e isso permitia uma melhor aderência à lama, né, na lama, né? E enquanto os húngaros, né, eles escorregavam as suas travas normais, né, que eram fixas e feitas de couro, né? A vitória alemã, né, ajudou a restaurar o orgulho, né, de uma nação devastada pela Segunda Guerra Mundial ali no período da Alemanha nazista ali de Adolf Hitler, né? Algumas curiosidades daquela Copa, né? A média de gols foram 140 gols em 26 jogos, um recorde, média de 5,38 gols por partida, que jamais foi batido, talvez será batido, né?
foi nessa Copa que tivemos a primeira transmissão, né? Foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, né? E tivemos o Puskás, né? O Major Galopante. O Puskás, ele jogou a final, né? Ele jogou a final contra a Alemanha baleado, né? Com uma lesão no tornozelo, né? Sofrida justamente no jogo contra a Alemanha na primeira fase, né? O Puskás, ele sofreu essa lesão na primeira fase, mesmo assim ele jogou a final e fez um dos gols, né? E ele inclusive comentou, né? Não fomos os campeões morais, mas nós fomos os campeões morais, mas eles levaram a taça. Puskás aí disse isso anos depois sobre a final. E o Ferenc Puskás eu acho que merece um capítulo à parte, né? O Ferenc Puskás, né? Ele não foi apenas o maior jogador da história da Hungria, né? Mas ele foi também um dos maiores da história assim, do futebol, um dos mais inteligentes futebolistas que o mundo já viu, né? Ele era conhecido como o Major Galopante, né? Devido ao seu posto militar, né? Ele pertencia ali ao exército, né? Ao exército húngaro, e o seu clube, né? O Honvéd, clube histórico da Hungria, era ligado às forças armadas, né? E ele também era o cérebro e a alma dos Magyares Mágicos, né? Como era conhecida aquela seleção da Hungria de 54. O estilo de jogo, né? O Puskás, ele não tinha um físico de atleta moderno, né? Mas ele era baixo, atarracado e quase não usava o pé direito. Ele era até um pouco gordinho, né? E, no entanto, o seu pé esquerdo era considerado cirúrgico, né? Ele conseguia colocar uma bola onde ele quisesse e, assim, fosse num passe de 40 metros ou num remate, assim, fulminante, né? Pro gol do adversário. Além disso, né, ele tinha uma visão de jogo muito à frente do seu tempo, controlando o ritmo da partida como um maestro, né? O lado, assim, na seleção húngara, né, dos anos 50, né, o Puskás era o líder tático, né? Ele e o treinador, né, o Gustav Seibes, eles revolucionaram o futebol ao abandonar as posições fixas, né? O Puskás, ele recuava para armar o jogo, abrindo espaços para o Kocsis e para o Hidegkuti, né? Sob o comando ali em campo, sob o seu comando ali em campo na seleção da Hungria. Ele conquistou o ouro olímpico em 1952, né? Ele humilhou a Inglaterra em 1953, vencendo por 6-3 em Wembley, a primeira vez que uma seleção não britânica venceu os ingleses na sua casa, e chegou à final em 54 com uma invencibilidade de 32 jogos, né? E depois teve uma lesão, né? Uma das grandes né? Da história, né? O Puskás, ele no segundo jogo da Copa em 54, ele contra a Alemanha, ele sofreu uma lesão e recebeu uma entrada dura e lesionou o tornozelo, né? E ele ficou de fora das quartas de final contra o Brasil e da semifinal contra o Uruguai. Ele só voltou para a final e no sacrifício, né? E nitidamente sem condições físicas. Mesmo assim, ele marcou um gol e teve um outro, o do empate, nos minutos finais, anulado de forma muito controversa pelo árbitro, pelo bandeirinha, né, pela arbitragem por impedimento. E aí, né, após a Revolução Húngara, em 1956, né, o Puskás, ele decidiu não voltar mais para o seu país natal e ele foi banido pela UEFA por 2 anos, né, e muitos achavam que a sua carreira tinha acabado ali, pois ele já tinha 31 anos e estava acima do peso, né? Mas aí foi então que aconteceu o impensável, né? Ele assinou com o Real Madrid,
né? Ele assinou pelo Real Madrid em 1958 e formou ao lado de Alfredo Di Stéfano uma das duplas mais letais da história do futebol, uma das principais duplas da história do Real Madrid, né? No Real ele ganhou 3 taças dos campeões europeus, atual Champions League. Na final, em 1960, ele marcou 4 gols na vitória por 7-3 contra o Eintracht Frankfurt e tornou-se Pancho, o ídolo querido, né, da massa madrilenha, né? Ele entrou para a história como um ídolo, né, madrilenho. E pelo Real Madrid ele marcou 242 gols em 262 jogos, né, uma média avassaladora para um jogador veterano, e chegou a naturalizar-se espanhol e jogou a Copa do Mundo, né, de 1962 pela Espanha, né, mas sem o mesmo brilho, já com 35 anos. E ele dá nome ao Prêmio Puskás, né? Em 2009, a FIFA criou o Prêmio Puskás para galardear aí, como homenagem aí ao jogador que fez o gol mais bonito do ano. Uma homenagem que, por toda a capacidade do Puskás em marcar gols, né? Em marcar lindos gols, que era a sua especialidade. Números totais, né, ele estima-se que o Puskás ele tenha marcado 746 gols em 754 jogos oficiais na carreira. O Puskás, infelizmente, faleceu em 2006, né, em Budapeste, mas permanece como o símbolo máximo de uma era em que o futebol começou a ser jogado com o pensamento e não apenas com a força física, né? E, assim, essa Copa de 54 ficou marcada, então, pela Hungria de 54, que era uma seleção realmente mágica e que não ganhou, não venceu aquela Copa, mas ficou para a história do futebol aquela Hungria de 54. A campeã foi a Alemanha, conquistava o seu primeiro título e virava, então, já mostrava que seria a potência do futebol que é hoje, que é e sempre foi a Alemanha. E essa Copa ficou muito marcada pelo milagre de Berna, né? O milagre de Berna, o jogo da final, né? Como é conhecida a final, pela reviravolta no placar, né? A Alemanha conseguiu a virada no placar de 3-2. Esse jogo, inclusive, entre a Alemanha e Hungria, que terminou 3-2, esse milagre de Berna inspirou, inclusive, um filme que eu falo no outro vídeo aqui, né? Quando eu for falar aqui, um vídeo aqui do Cine Esportes, eu conto a história desse filme aqui para você. Mas essa é a história da Copa de 1954, a Copa que terminou com uma campeã no campo, que foi a Alemanha, e uma campeã moral, que foi a Hungria, né? A Hungria de 54, a Hungria de Puskás, que encantou o mundo naquela Copa de 54. No próximo vídeo vamos falar da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, a primeira, aquela que viria a ser a nossa primeira Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo da história do Brasil, a primeira estrela, né, do Brasil, a primeira estrela da seleção brasileira seria ganha nessa Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Mas isso é para o próximo vídeo. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.